Boa noite de novo. Bom, já esperamos o que tinha para esperar. Agora a gente começa. Então, mais uma sexta-feira, 8h30. 8h30, mais um pouquinho, né? Mais uns 10 minutos. Já se foram. Então, a gente começa a nossa aula de medidas e materiais elétricos. Bom, como na aula passada a gente já fechou todo o nosso conteúdo teórico, e estamos em período de prova, né, em período de avaliação, eu planejei para hoje da gente dar uma olhadinha na resolução dos nossos exercícios. Você já chegou a fazer a prova? Já fez? Paulo, tá me ouvindo? Paulo? Paulo, tá me ouvindo? Paulo? Voltei, professor. Então, beleza. Você ouviu o que eu falei? Alguma coisa? Não ouvi não, estava no banheiro. Tava aí não, né? Beleza. Então, é o seguinte. Qual que é a ideia? Como a gente começou, como a gente finalizou, na verdade, né, na aula anterior, a nossa unidade 4, e a gente está em período de avaliação, né, ou seja, a ideia é que vocês têm até o dia 10 para realizar as avaliações blended. A proposta de hoje é a gente dar uma olhada naqueles exercícios da unidade 3, e se der tempo a gente fala um pouquinho da unidade 4 também, dos exercícios, né, das atividades. Por quê? Porque foram os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, mas vocês não sabem se está certo ou não tem o devido gabarito, né? Então, a ideia é a gente dar uma olhadinha nesses exercícios para que vocês tenham em mãos essas respostas para poder estudar, para poder se preparar para a avaliação. Você já chegou a fazer a avaliação ou ainda não? Não, ainda não fiz avaliação, professor. Tá. Então, aqui já fica, né? Caso, enfim, né? Para eu não esquecer, fica aqui minha recomendação, minha sugestão para que não deixe para o último dia, tá? Não deixe para o dia 10 para resolver realizar essa avaliação, tá? Faça o quanto antes, tá? Desde que se prepare para ela, tá bom? E é exatamente para isso que a gente está nessa aula de hoje, tá bom? Bom, a ideia, então, é a gente dar uma olhadinha nos exercícios dessa unidade 3, primeiramente. Dando tempo, a gente passa à frente e fala um pouquinho da unidade 4, tá? Bom, vamos lá, então. Unidade 3, página 93. Na verdade, se a gente for direto para 107, a gente chega nos exercícios ou não, né? Caramba, porque eu não escrevi certo, né? 107. Ah, tá aqui. Beleza. Então, esse é o nosso primeiro exercício da unidade 1, que a princípio vocês já me entregaram, então já tem uma noção do que é para ser feito, em que ele disse assim, olha, campos magnéticos podem ser produzidos, né, por corrente elétrica em circuito ou por um magnetismo intrínseco ao material. A intensidade do campo magnético, né, o nosso vetor H, campo magnético, intensidade de campo magnético, não depende do material. Caso seja de interesse avaliar o campo magnético no interior de materiais, passaremos a analisar a densidade do fluxo magnético representado, né, pelo nosso vetor B. Então, ele está dizendo, olha, você preparou uma bobina com 50 centímetros de comprimento, usando 300 espiras. Se a bobina conduzir uma corrente de 5 amperes, qual será a intensidade do campo magnético produzido? Então, ele está perguntando qual é a intensidade do campo produzido para... Tá vendo essa espira aqui? O que quer dizer? Esse condutor, né?
O que essa figura nos traz? Tá vendo esse nosso condutor aqui? Tá conseguindo acompanhar aí pelo mouse, Paulo? Sim. Então, esse é o nosso condutor enrolado no formato de uma espira, né? Ou seja, em formato espiral, onde ele diz, olha, esse nosso condutor tem 50 centímetros de comprimento. E aqui ele tem 300 espiras. Ponto. Se por essa bobina, né? Porque a hora que eu enrolo esse meu condutor e produzo esse monte de espiras, na verdade eu construo uma bobina. Tudo bem, é uma bobina que tem um núcleo composto apenas por ar, mas é uma bobina. E que por ela, por esse condutor, por essa bobina, eu vou fazer passar uma corrente de 5 amperes. O que ele quer saber? Qual é a intensidade do campo magnético produzido? Então, a gente começa olhando por essa nossa equação, né? Que relaciona quem? O campo com a quantidade de espiras com a corrente. E com o comprimento, né? Tá vendo aqui? É a nossa integral, né, do nosso vetor intensidade campo com o diferencial do comprimento, que é igual à quantidade de espiras vezes a corrente envolvida. Tenho as grandezas envolvidas na história. Vamos dar uma olhadinha como é que fica essa equação aqui. Olha aqui. Como eu estou falando de uma grandeza linear, né, de grandezas físicas lineares, o resultado dessa solução, dessa nossa equação que relaciona campo com corrente, é simplesmente o campo vezes o comprimento, que é igual ao número de espiras vezes a corrente. A gente está atrás do quê? Ele não perguntou qual é a intensidade do campo magnético? Ele deu até a unidade, né? Ó, aqui, ó, ampere por espira dividido por metro. Então, H, que é a intensidade do campo produzido, então estou isolando esse H, é igual à quantidade de espiras vezes a corrente envolvida, dividido pelo comprimento. Então, para não confundir, Paulo, isso daqui não é a letra I, tá? Isso aqui é a letra L, tá bom? Então, o L de campo, comprimento, certo. exatamente, L de comprimento. E qual comprimento? Aqui, ó, esses 50 centímetros. Qual é o detalhe? Tá vendo que ele colocou aqui em metro? Foi Certo. exatamente para não haver confusão. Todas essas unidades aqui, quer dizer, essa equação, ela é dada em metros. Então, ao substituir a minha grandeza aqui, a Vai gente tem que substituir converter. 0,5. Isso, eu tenho que converter esses meus 50 centímetros aqui, ó, em metro, tá? Então, quantas espiras são? Meu M. Ah, são 300 300 espiras. espiras. Qual que é a minha corrente envolvida? Ah, minha corrente envolvida, 5 5 amperes. amperes. Qual que é o meu comprimento? Qual que é a minha distância? O comprimento do condutor, 0,5 50 metros. centímetros, em metro, dá meio. Então, 300 vezes 5 dividido por meio. O nosso campo, quer dizer, a intensidade do campo magnético produzido ao redor deste condutor será de 3.000 ampere vezes espira por metro. Portanto, a resposta dessa questão número 1, né, Letra D. questão número 1 da nossa seção 3.1 é a letra Eu acertei D. essa, só que eu não utilizei essa fórmula, não, professor. Essa da integral, eu nem sei se eu fiz certo, na verdade. Eu coloquei, por exemplo, aquele que deu que o campo magnético seria produzido em ampere vezes espira sobre metro, né? Eu Uhum. coloquei que H seria igual a ampere vezes espira sobre metro. Aí no lugar do ampere eu coloquei os 5 amperes. Uhum. No lugar da espira eu coloquei os 300 e no metro eu converti 0,5 e deu 3.000.
Então, na verdade, é que não é que você não usou a equação, você usou exatamente a equação. É que Uhum. você deduziu pela unidade, você deduziu qual seria a equação. Mas a Isso, equação que você utilizou é foi a exatamente mesma. essa Ah, não, daqui, ó, entendi. tá bom? Uhum. Só fui Beleza? por outro pensamento, mas foi a mesma equação utilizada. É, Beleza. o resultado acabou sendo o mesmo, mas você só conseguiu chegar nesse resultado porque a unidade que ele te mostrou ali te levou para a equação, né? Foi por isso. Isso mesmo. Foi. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Bom, a questão número 2. Questão número 2. Campos magnéticos podem ser produzidos. Nossa, que barulheira que tá aqui, meu Deus. Campos magnéticos podem ser produzidos por correntes elétricas em circuitos ou por um magnetismo intrínseco do próprio material. A densidade de fluxo magnético depende do material utilizado, de forma que maiores permeabilidades relativas implicam maiores densidades de fluxo. Então, aquela história, né, dessas nossas questões, onde eu tenho uma contextualização antes, efetivamente, de fazer o questionamento, tá bom? Bom, então, ele introduziu, né, falando sobre campos magnéticos, assim como na questão anterior, e disse assim, olha, você preparou uma bobina de 1 metro de comprimento, você preparou uma bobina de 1 metro de comprimento, usando 100 espiras, em uma barra de ferro, tá? Aí ele já deu aqui o coeficiente, inclusive, do relativo, né, do ferro, conforme figura do exercício anterior. Então, na verdade, ele está utilizando esse próprio exemplo aqui. Só que agora ela tem 1 metro e 100 espiras. Tá? Então a figura é a mesma, mas os dados são outros. Se essa bobina conduzir 2 amperes, qual vai ser a densidade de fluxo magnético desse bichinho? Bom, a conceituação, a relação que existe ainda é a mesma. Só que agora a gente está procurando fluxo. E fluxo magnético não é por essa equação que a gente encontra, né? Fluxo magnético a gente acaba encontrando por meio desta outra equação. Bom, o que é que tem de interessante nessa equação? Essa equação, o que a gente tem que observar nela é que esse fluxo, essa densidade, né? Fluxo não. Essa densidade de fluxo magnético, com essa permeabilidade, na verdade, essa aqui é uma permeabilidade final, né? Então, a gente tem que utilizar a permeabilidade do material e a permeabilidade padrão, tá? Então, esse produto aqui tem que ser feito. Eu não sei se você já tinha feito essa questão, Paulo, já? Ó, eu fiz ela aqui, professor. É? Deu Uhum. certo? Foi isso aqui que você Deu, achou? deu um T. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, por que que a gente chega nesse um tempo? Então, assim, a única observação que a gente pode fazer, né, que é relevante, digamos assim, é porque, na verdade, esse fluxo nada mais é do que o produto desse coeficiente de permeabilidade pelo campo, né? O campo, a gente tem essa equação. Então, eu vou pegar isso daqui e multiplicar pela permeabilidade. A grande questão é que essa permeabilidade é o produto da permeabilidade do ferro pela permeabilidade de referência. 4π vezes 10 a sétima. O que é o 100? Que são 100 espiras. O que é o 2? Opa. O 2 é a 2 é nossa a corrente corrente, né, em ampere. E esse L é o de tal do 1 metro. comprimento. Aqui já está em 1 metro, Uhum. não preciso fazer conversão nenhuma. A hora que Certo. você faz todos esses produtos, você chega em 1. Certo? Então, tranquilo aí, sem nenhuma dúvida, né? De boas. Equaçãozinha
na verdade, ela é bem simples, né? Que é esse campo, a densidade, né, do fluxo, que é a permeabilidade, multiplicado pela intensidade do campo. Portanto, a alternativa B de bola é a resposta da nossa questão número 2 da seção 3.1. Seguindo, questão 3. Então, de novo, né? Uma senhora contextualização aí. E vamos dar uma olhadinha nessa daí. Circuitos magnéticos podem ser facilmente analisados se fizermos um análogo elétrico da seguinte maneira. Fonte de tensão se tornará uma força magnetomotriz, e a gente fez isso, né? Então, FMM é igual a N vezes I, medida em ampere-espira, por isso que é NI, né? Ou seja, quantidade de espiras vezes corrente elétrica. A corrente elétrica se tornará um fluxo magnético, então esse nosso φ maiúsculo é uma integral de superfície da densidade de fluxo magnético, medida em Weber. A resistência se tornará uma relutância, em que L e A são o comprimento e a área de seção transversal do material ferromagnético, respectivamente. A relutância é medida em ampere vezes a espira, pela quantidade de espiras, né? Dividido por Weber. Bom, a partir do momento que a gente converte o circuito magnético em elétrico, todos os teoremas usados em circuitos elétricos tornam-se válidos, né? Desde que adequadamente convertidos, que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Essa relação entre essa analogia que existe entre os circuitos magnéticos e os elétricos. Portanto, a lei de Ohm para circuito magnético é essa tal de força magnetomotriz igual ao fluxo magnético vezes a relutância, que é exatamente essa equação. Bom, considere a estrutura apresentada na figura seguinte, na qual o material ferromagnético possui permissividade 1000, em que o enrolamento conduz 5 amperes e possui 120 voltas. As dimensões do material ferromagnético são comprimento médio de 30 centímetros e área de seção transversal de 8 centímetros quadrados. Então, fica aqui, né, já os primeiros cuidados, né? Tá tudo em centímetro. Qual é o fluxo magnético desse circuito? Então, o que ele está procurando? É sempre, né, a primeira pergunta que a gente faz. O que ele está procurando? Ah, ele está indo atrás disso aqui, né? É isso que ele está procurando. Então, se ele está procurando o fluxo, o que eu preciso calcular? A força magnetomotriz. Qual que é a força magnetomotriz? Ah, a força magnetomotriz é quantidade de espiras vezes corrente. Eu tenho informação de quantidade de espiras? Tem. Tem a corrente? Tem também. Bom, relutância. Então, fluxo será igual a força magnetomotriz dividido pela relutância. Força magnetomotriz eu consigo calcular. Consigo calcular a relutância? A relutância é igual ao comprimento dividido pela permissividade vezes a área. Eu tenho o comprimento? Tenho, né? O comprimento vale 30 centímetros. E a área do meu material, da minha seção transversal? Ah, essa vale 8 centímetros quadrados. E a permissividade? Está aqui, né? 1000. Portanto, temos todas as informações que a gente precisa para calcular o tal do fluxo. O tal do fluxo magnético do circuito. Bom, eis o exemplo, né, inclusive dos exercícios, das análises que a gente fez na nossa aula, né, ou seja, eu tenho uma bobina enrolada em determinado material e quero saber qual é o fluxo magnético. Por que a gente fez isso aqui mesmo? Por que isso aqui é importante para a gente? Porque esse daqui é o princípio de funcionamento de um transformador. Certo? Bom, e aí? Como é que a gente vai
calcular o nosso fluxo magnético? Assim como a gente acabou de descrever, né? Se, voltando aqui, né? Se a força magnetomotriz é fluxo vezes relutância, se eu estou procurando o fluxo magnético e eu consigo calcular a força magnetomotriz e consigo calcular a relutância, show de bola, tá resolvido. Portanto, relutância é igual ao comprimento, só que olha aqui, comprimento em metro. Quanto que é? 30 centímetros, em metro 0,3, dividido pela permissividade, e aí aquela história de novo, a permissividade do material que é 1000, vezes a permissividade de referência, 4π vezes 10 a sétima, vezes a área em metro. Dá uma olhada, qual que é a unidade? 8 centímetros quadrados. Bom, e aí, se é área, a forma de se obter área, a forma de se converter, né, unidades em área é em exponencial de base 10 elevado ao quadrado, né? No caso aqui, 10 elevado a menos 4, porque eu estou reduzindo, né? Então, eu tenho que sair de centímetro quadrado para metro quadrado, certo? Portanto, a relutância é igual a 2,98 vezes 10 a quinta. Beleza, calculado relutância, calcularemos agora o quê? A tal da força magnetomotriz. Força magnetomotriz é simplesmente quantidade de espiras dada, né? Então, 120 voltas, ou seja, 120 espiras, vezes a corrente que o percorre. Qual que é a corrente? 5 amperes. Portanto, força magnetomotriz é igual a 600 ampere espira. Logo, a nossa pergunta, né, ou seja, o nosso fluxo magnético será igual a 600, que é a força magnetomotriz, dividido por 2,98, que é a tal da relutância. Logo, aproximadamente, o nosso fluxo magnético, a nossa densidade de fluxo, nosso fluxo magnético é igual a 2 miliweber. Ou seja, resposta letra A. Paulo, tranquilo aí? Conseguiu acompanhar aí a sequência de passos? Consegui, professor. Eu não tinha feito ela porque eu não tinha conseguido, mas deu para entender agora. Não é tão Tá. complicado, não. Qual que era a dificuldade? Você não tinha enxergado os dados ou você não tinha enxergado as equações? Não, eu não, é isso mesmo, as equações. Porque os dados eu tinha até entendido, mas Tá. agora como que eu ia colocar na fórmula? Tá, então, percebeu que não é nem muito comum isso nos exercícios que a gente costuma fazer. Mas percebeu que ele trouxe para cá todas as equações que a gente precisava? Ó, força magnetomotriz, relutância e a relação entre força magnetomotriz, fluxo, que era o que ele estava perguntando, e a própria relutância, tá? Então, Certo. poderia ser que no exercício não tivesse as fórmulas, as equações, tá? Mas ele descreveu aqui a relação que existe entre eles. E isso daqui, ó, é o que mata a charada. Ou seja, a conclusão que a lei de Ohm pode ser aplicada também para circuitos magnéticos. Aí sim, a gente tem todos os dados na mão, dá para sair substituindo, encontrando cada um dos parâmetros que falta, para a hora que vir para a lei de Ohm magnética, digamos assim, você consegue chegar na resposta uh, do, do fluxo magnético desejado. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá bom, então tá bom. Bom, então com isso a gente termina a nossa sessão 3.1. Vamos dar uma olhadinha então na sessão 3.2. Não chegou mais ninguém não, Paulo. A gente mesmo. Eita. Bom,
Beleza. O que temos aqui? Nossa seção 3.2, nunca lembro dos títulos, mas vamos lá. Isso aqui fala sobre a magnetização e esterese. Magnetização e esterese. Bom, questão número 1. De novo, né? Caracterização, contextualização, sempre. Domínio magnético é uma região dentro de um material que possui um vetor de magnetização não nulo, né? Vetor não nulo, em uma mesma direção. A magnetização para o material como um todo é a soma vetorial da magnetização de todos os domínios. Os materiais ferromagnéticos possuem magnetização própria e independente da aplicação de campo externo, né? Aquele material que tem magnetização intrínseca. Portanto, complete as lacunas, né? Quando aplicamos um campo magnético externo a um material, os seus tentarão se alinhar com esse campo. A variação magnética com o campo externo é conhecida como característica ou curva do material. Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Bom, quando a gente aplica um campo magnético externo a um material, que tipo de material que faz com que ele tenda a se alinhar com esse campo? Ferromagnético. Isso, exatamente, material ferromagnético. Então, toda vez que um campo externo é aplicado a um material ferromagnético, os seus Momentos magnéticos. momentos magnéticos, né? Uhum. São aqueles vetores, né, que a gente comentou durante a aula. Então, seus momentos magnéticos tentarão se alinhar com esse campo. Então, ele já tem um campo magnético intrínseco. Quando eu aplico sobre ele um campo magnético externo, esses momentos magnéticos tendem a se alinhar com esse campo externo. Portanto, a variação Da densidade de campo. Então, né, acaba sendo a densidade de fluxo. Engraçado, tô achando que é a densidade de fluxo, não é a densidade de campo. Por quê? Olha aqui, ó. A variação da densidade de fluxo magnético com o campo externo é conhecido como característica de, não é de esterese, é de magnetização, entendeu? Então, essa característica, essa curva da densidade, dessa variação, né, da densidade de fluxo, é a magnetização. Não tem a ver com esterese. Esterese tem a ver com a relação que existe entre os campos, tá bom? Então, nesse caso aqui, questão 1, né? Estamos na questão 1 ainda, da seção 3.2, é a letra B de bola. Isso aqui envolvia momento linear, não tinha nada a ver, aqui paramagnético e diamagnético, não tem como nem começar por esses aqui, já que os materiais paramagnéticos e diamagnéticos não possuem magnetização sem que tenhamos um campo magnético externo. Então, não dá nem para terminar a frase, né? Certo. Porque não tem como ele se alinhar com alguma coisa que ele não tem, né? Ou seja, ele só alinha, eu só tendo a alinhar com o campo magnético externo porque eu já tenho um campo magnético interno, né? Eu tenho momentos magnéticos. Bom, questão 2. Materiais magnéticos duros, diferentemente dos moles, são de difícil desmagnetização. Como o laço de esterese desses materiais é mais largo, as perdas por esterese são muito maiores quando comparadas com materiais magnéticos moles. Assim,
materiais magnéticos duros não são recomendados para aplicações em que encontramos campos magnéticos alternados, sendo comumente usados como ímãs permanentes. Então, material magnético duro eu utilizo como ímã. Normalmente, eu utilizo material magnético mole quando eu aplico tensão alternada, gerando campo magnético alternado. A imagem seguinte apresenta um segundo quadrante da curva de magnetização de alguns materiais magnéticos usados para fazer ímãs permanentes. Então, estou preocupado com quem? O objetivo é dar uma olhada nos materiais magnéticos duros, ou seja, nos ímãs. Qual dos materiais apresentados é o mais difícil de ser desmagnetizado? Esse aí é o nosso gráfico que correlaciona cada uma dos campos, né? Do campo, da intensidade de campo magnético. E aí ele Eu marquei o distribui Alnico aqui. 5. Cara, agora eu que fiquei confuso na marcação. Essa curva aqui é o neodímio, não é? Ferro-boro? Isso. Deixa eu só ver se... Qual que você marcou? Eu marquei Alnico 5. Esse Não sei daqui? se é ele ou o Neodime, né? É, tá na outra extremidade. Esse daqui, ó. É, esse aí tá mais na extremidade maior, né? Exatamente. É onde você tem os maiores valores de campo negativo, né? Na verdade, os menores valores, né? De intensidade de campo magnético. Tá? Então, o que ele está perguntando? Quais são os materiais apresentados? Qual dos materiais apresentados, né? E aí tem aquela listinha ali. É o mais difícil de ser desmagnetizado. Desmagnetizado. Então, se fosse o contrário, a Neodímio pergunta, ferro-boro. aí sim seria o Alnico 5. Mas como é o desmagnetizado, estamos nessa outra extremidade. Se olhou para essa daqui, se fosse para ser magnetizado, seria esse É, bichinho aqui mesmo. Bom, mas é o desmagnetizado nessa extremidade. Portanto, letra A é a nossa resposta. Ups. Bom, para terminar essa nossa sessão, vamos dar uma olhadinha nessa última questão, onde materiais magnéticos duros, diferentemente dos moles, são de difícil desmagnetização e possuem laço de esterese mais largo, o que implica perdas por esterese muito maiores quando comparadas com os materiais magnéticos moles, como a gente havia comentado anteriormente na questão anterior, né? Materiais magnéticos duros são comumente usados como ímãs permanentes. Um ímã permanente feito com um material hipotético possui coercividade de 4.000 ampere por metro. Qual será a corrente necessária para desmagnetizar esse ímã se você colocá-lo dentro de um solenoide de 30 centímetros e 300 espiras? Então, a gente volta a utilizar essa nossa equação que relaciona a intensidade de campo magnético com a corrente envolvida e isola agora a corrente, né? Eu estou procurando, né, corrente. Então, qual que é a corrente necessária para desmagnetizar este nosso material duro, né, digamos assim, onde o campo magnético a ser considerado é a própria coercivividade do material. Então, esse 4.000 aqui, não é isso mesmo. Então, essa daqui era aquela nossa equação a ser utilizada quando eu estava procurando o campo magnético, a intensidade do campo magnético. Agora, na verdade, a gente não está procurando a intensidade, né? Estou procurando a corrente. Então, a gente vai passar essa corrente para cá, pega esse campo, passa para lá,
Então, vai sobrar algo desse tipo aqui como equação. Então, corrente vai ser igual a campo vezes o comprimento dividido pela quantidade de espiras. Quem que é esse campo? Esse campo vai ser, nesse caso aqui, representado por esse coeficiente de Coercividade. coercividade. Então, 4.000 vezes 0,3, porque o comprimento aqui está em centímetro, mas aqui tem que ser em metro. Metro. Dividido 300 espiras, 4 Amperes, letra D. Essa aí amperes a foi tranquila nossa. também. Consegui fazer. Opa, beleza, beleza, então. Bom, então com isso a gente fecha a nossa sessão 3.2. Vamos achar aqui de novo, nossa sessão 3.3, aí essa daqui sim fala sobre transformadores. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, onde ele traz aí uma série de temáticas, né, relacionadas ao nosso transformador. Bom, questão 1 da seção 3.3, ele diz que dentre os materiais utilizados na construção do núcleo dos transformadores, estão os materiais magnéticos moles, né, exatamente pelo que a gente falou agora há pouco. São materiais que trazem menos perdas por esterese, né, ou seja, em comparação com os materiais magnéticos moles. Então, são usados principalmente pelas baixas perdas, né, por esterese. Ademais, usamos óleo mineral para isolação elétrica e refrigeração. Não me recordo se a gente comentou isso na aula, né, mas você tem lá um monte de espira com nível de tensão e nível de corrente elevado, e para garantir a isolação e refrigeração, muitas vezes é utilizado óleo mineral, tá bom? Além do óleo, a gente tem um papel isolante para garantir, né, a isolação elétrica entre os enrolamentos. Na verdade, muitas vezes a gente utiliza verniz, né, nem só papel. Tá? Você tem papel, depois você passa verniz para garantir que não haja contato elétrico entre essas espiras. Bom, então transformadores são equipamentos que utilizam materiais magnéticos, materiais dielétricos e condutores na sua construção. Ah, como assim? Materiais magnéticos são aqueles que correspondem... Ixi, melhor não falar não, senão a análise está aqui embaixo, né? A respeito apenas dos materiais magnéticos, analise as afirmações seguintes. O aço silício é usado por possuir alta coercividade. Aço silício possui alta coercividade? O núcleo é constituído de lâminas de material ferromagnético, pois dessa forma conseguimos reduzir as perdas por correntes de Foucault. Materiais de alta permeabilidade são usados por permitirem a passagem de altas densidades de fluxo magnético. O que você acha, Paulo? Dessas três, quais são verdadeiras e quais são falsas? Olha, professor, acredito que a número 2 seja verdadeira. Isso, a 2 é verdadeira. A 2 é verdadeira, isso. A número 1 ela é A número falsa. 1 eu acho que é falsa, é isso mesmo. Por que ela é falsa? Porque a gente não usa aço silício no transformador. Transformador. Assim, né, nos seus componentes ativos. Quais são os principais componentes de um transformador? As suas espiras, né, o seu enrolamento, digamos assim, a sua bobina, que é um condutor, que normalmente é o cobre. Cobre. É um condutor elétrico convencional. E no núcleo, compondo aquele material que fica dentro da bobina, dentro da espira, a gente busca um material, sim, que tenha alta coercividade, que me possibilite um elevado campo magnético, uma densidade magnética elevada. Só que quem me possibilita isso não é o aço silício. Quem tem essa característica é um material ferromagnético, que não é o caso do aço silício, tá? Então, por isso ela é falsa.
O item 2, como você acabou de falar, né, o núcleo é constituído, sim, por lâminas, né? A gente olhou isso, a gente viu que não é material inteiriço, ele é constituído por lâminas de material ferromagnético, porque a gente quer reduzir essas correntes parasitas, essas correntes que surgem dentro do material ferromagnético. Na verdade, dentro do material ferromagnético não é para ter corrente elétrica. Ali é para ter densidade, é para ter fluxo magnético. Onde que é para ter corrente? É para ter corrente nas espiras. É para ter corrente na bobina. Lá dentro, não quero que surja corrente. Tudo de corrente que surgir lá dentro são consideradas perdas, porque eu não vou aproveitar. Então, à medida que eu construo esse meu núcleo laminado, eu diminuo a intensidade dessas correntes de Foucault. E o item 3, materiais de alta permeabilidade, são usados por permitirem a passagem de altas densidades de fluxo magnético, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a permeabilidade, maior a densidade de fluxo magnético. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Logo, 2 e 3 verdadeira. Resposta, letra E. Beleza? Bom, então, beber água. E a gente passa para a questão número 2 da nossa sessão 3. A gente está no 3.3, né? Estamos no 3.3. Beleza. Isso. Questão 2. Transformadores são equipamentos que transmitem potência entre seus terminais. Aí a gente está falando da entrada, né? Normalmente o primário e secundário, fazendo a adequação dos níveis de tensão e corrente. Então, conceitualmente, esses tais transformadores fazem a adequação de níveis de tensão e corrente. O transformador elevador é aquele no qual a tensão de saída, e aí a gente chama normalmente de secundário, é maior do que a do primário, é maior do que a tensão de entrada. Consequentemente, o transformador abaixador, ou muitas vezes chamado de rebaixador de tensão, é aquele no qual a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada. Onde é que a gente vê esses transformadores? Transformador rebaixador, ele é extremamente comum próximo da carga, próximo daqueles elementos que ele quer alimentar. Então, por exemplo, se eu Exemplo na quero rua de alimentar... casa, né? Hã? Exemplo é o que tem na rua de casa, que rebaixa de 13.8 para 220, né? Exatamente. Aquele lá é um transformador rebaixador. E onde é que eu tenho o transformador elevador, então? Nas subestações? Nas subestações próximos de usinas geradoras. Certo. Uhum. Porque o que acontece? Evitar as perdas, né? Que é Tem que imaginar mais elevar a ou menos tensão assim. para evitar as perdas. Isso. Onde é que eu tenho os níveis de tensão mais elevados? São nas nossas linhas de transmissão. Então, se eu tenho um nível de tensão muito elevado na linha de transmissão, mas eu gero em um nível de tensão mais baixo, eu tenho que elevar para transmitir e eu tenho que rebaixar para consumir. Então, os transformadores elevadores estão próximos da geração e os transformadores rebaixadores estão próximos Próximo da... aos consumidores. Exatamente, próximos das cargas. Então, quando a gente fala assim, eu tenho transformador rebaixador na subestação, na verdade, essa afirmação é uma verdade, porém, próximo das usinas, aquilo lá também é chamado de subestação. Então, para ser mais fidedigno, digamos assim, eu posso afirmar que uma subestação consumidora, essa sim tem transformador rebaixador. Agora, subestação de maneira genérica
Essa daí também, essa subestação pode ter tanto transformador rebaixador, quanto transformador elevador. Porque aquela que está lá perto de uma usina hidrelétrica, por exemplo, também é uma subestação. Bom, beleza. Então, ele está dizendo assim, olha, um transformador ideal possui 500 enrolamentos no primário e 200 no secundário. Se a gente alimentar o primário com uma fonte de tensão de 100 volts, qual vai ser a tensão induzida no secundário? E aí esse é o conceito básico de um transformador. Esse é o conceito, é para isso que ele veio ao mundo, digamos assim. Ou seja, baseado na relação que existe entre a quantidade de espiras no primário e no secundário, ele vai alterar o valor da tensão no secundário quando comparado com o primário. E aí, se ele altera a tensão, ele altera também a corrente. Nesse caso aqui, ele está preocupado só com a tensão. Então, lá daquela relação que existe entre tensão secundário e primário, número de espiras no secundário e no primário, é basicamente substituir naquela equação. Então, o que a gente consegue deduzir dessa equação? Que a grandeza tensão, ela é diretamente proporcional à quantidade de espiras. Se eu pegar esse VP aqui e passar ele para cá dividindo, eu vou ver que a tensão no secundário está para o número de espiras do secundário, assim como a tensão no primário está para o número de espiras do primário. Portanto, a tensão no secundário é menor do que a tensão no primário. Certo? Olha certo. O que aconteceu. Eu tenho 500 espiras no primário e eu tenho 200 espiras no secundário. Eu diminuí o número de espiras do primário para o secundário. Como tensão e número de espiras são grandezas diretamente proporcionais, se a tensão no primário é 100, espera-se que, pela equação, é claro, que a tensão no secundário também seja menor, assim como a quantidade de espiras. Então, continha, né? Tensão no primário é 100 volts, vezes a divisão entre o número de espiras no secundário, que é 100, que é 200, dividido por 500, que é o número de espiras no primário. Continha feita. Tensão no secundário é igual a 40 volts. Transformador baixador, então. Exatamente. Esse é um transformador rebaixador. Qual que é a análise que a gente pode fazer? Se a gente colocasse aqui na jogada a corrente, opa, aí o negócio seria um pouquinho diferente, tá? Se a gente coloca corrente no meio da jogada, tensão e espiras, e quantidade de espiras, são grandezas diretamente proporcionais. Mas a corrente e a tensão são inversamente proporcionais. Isso, exatamente. São grandezas inversamente proporcionais. Certo. Beleza? Então, 40 significa que a resposta é a letra D de dado da questão número 2. E para a gente terminar, questãozinha número 3, onde ele diz que, de novo, né? Transformadores podem ser usados para adequação dos níveis de tensão em diversos equipamentos eletrônicos para o seu correto funcionamento. Devemos conhecer o tipo de transformador que precisaremos para cada aplicação. Elevador, abaixador, né? Ou transformador isolador, enfim, tem outras aplicações. E assim como a gente já frisou bastante, né? Esse é um elemento extremamente importante para sistemas elétricos de potência, tá? Por isso a gente bate tanto na tecla, por isso a gente conversa tanto sobre transformador, seja nessa disciplina ou em outras, tá? Ele é um dispositivo extremamente importante. Então vamos lá. De novo, ele diz que é um transformador ideal, que possui 40 enrolamentos no primário
e 300 no secundário. Se a gente alimenta o primário com uma fonte de tensão de 20 volts, qual vai ser a tensão induzida no secundário? E além disso, ele pergunta se esse transformador é elevador ou rebaixador. Portanto, a conta que a gente vai fazer é exatamente igual a essa, ou seja, com a mesma equação. Por quê? Porque ele está relacionando o número de enrolamentos, número de espiras com tensão. Então, diferentemente do que a gente havia comentado há pouco, ele não envolveu corrente, ele envolveu somente tensão. Então, a equação é a mesma. Tensão do secundário, que é o que ele está procurando, né? Qual é a tensão induzida no secundário, é igual à tensão do primário vezes o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário. Bom, agora é substituir tensão 20 vezes 300, que é o número de espiras no secundário, né? NS dividido por 40. Tensão do secundário é 150. E que tipo de elevador é esse? Que tipo de transformador é esse? Elevador ou abaixador? Bom, não dá para ter muita dúvida nisso, né? Já que eu entro com uma tensão de 20 volts e saio com Elevador, uma tensão de 150. 150. Então, não tem muita dúvida, ele é um transformador elevador, até porque a única opção que tem a resposta 150 é a letra A. Beleza, Paulo? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Boa. Sem grandes dificuldades, né? Continhas bem simples, desde que a gente Uhum. saiba utilizar a equação correta, não tem grandes dificuldades, não. Paulo, Oi. a unidade 4, você chegou a fazer? Não, senhor. Não? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Lembra que a gente comentou no início da aula que fazer essas atividades é uma preparação para a nossa avaliação? Prova? Uhum, sim. O que que eu vou fazer? Eu vou te passar, então, o gabarito da unidade 4 inteira, para que Certo. quando você for fazer a unidade 4, você já tenha as Tirar. respostas. Certo. Para ver Você se poder meus cálculos conferir. estão corretos. Aham. Isso, porque aí é aquela história, né? É, preciso fazer uma avaliação. Ah, não vai ser em sala de aula. Pô, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Saber se eu consegui aprender ou não sobre esse assunto. Então, qual Certo. é o procedimento a ser tomado, a ser adotado? O mesmo, né? Vou me Uhum. preparar da mesma maneira, vou estudar da mesma maneira, vou resolver os exercícios da mesma maneira, e aí, nesse caso, ter as respostas da unidade 4 na mão para conferir se o que foi feito de maneira correta, para conferir se o que foi feito está correto, é importante. E assim Concordo. como ter as respostas da unidade 4 é importante fazer as atividades do AVA, né? Uhum. Atividade de aprendizagem, atividade diagnóstica. Por quê? Porque elas é que vão nos nortear para onde eu tenho que ir no quesito estudo. O que está difícil, o que está complicado de enxergar. Só vou ter essa noção fazendo exercícios. Tá bom? Certo, senhor. Bom, então, não sei se está com o livro aberto, mas se tiver, fecha. Pega um papel, caneta, que eu vou Uhum. dizer o que a gente vai, quais são as respostas. Tá na mão? Sim. Então, beleza. Unidade 4, seção 4.1, questão número 1, letra A. Questão número 2, letra C. Certo. Questão número 3, letra B, de bola. Bola. Seção 4.2, questão número 1, letra C. Questão número 2, letra E. Questão número 3, letra D de dado. Seção 4.3. 4.3. Questão 1, letra B de bola. Certo.
Questão 2, letra A. Questão 3, letra D de dado. Dado. Beleza, Certo? certo. Então tá bom. Professor, Sim. as atividades que você passou, aquelas que a gente faz no cotidiano, que é os resumos e as atividades, certo? Aham. Da unidade 4 não é para entregar, não, né? Porque aqui não tem Não. data. É só Então, para a não, gente não se precisa preparar não. para a prova mesmo. Isso, exatamente. Bacana, beleza. O grande objetivo é esse, é fazer para nos prepararmos para essa avaliação. Tá bom? Beleza, tranquilo. Fazer as atividades final de semana e fazer a prova semana que vem. Feito, feito então. Paulo, ó, da minha parte era só. Tem mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão? Não, tranquilo, Não? professor. Tranquilo? Então tá Uhum. bom. Beleza, então, Paulo, ó, muito obrigado, boa noite aí, um abraço, bom final de semana. Valeu, Até a professor. Muito próxima. obrigado. Bom final de semana para você também. Falou, até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau.